Bom, doutor Igor, muito obrigado, viu? Doutor Igor Miranda, muito obrigado por atender a nossa reportagem. O senhor que é procurador da República, baseado em Araraquara, e foi procurador regional eleitoral em Roraima nas eleições de 2014. E ontem, doutor Igor, nós tivemos aqui um debate bastante acalorado sobre essa intenção de segmentos no Brasil, inclusive o próprio presidente da República, que está internado daqui a pouquinho. O Fernando tem aí o boletim médico, de como está a recuperação ou a situação do presidente, se vai precisar ou não de cirurgia, mas o presidente, ele é um dos defensores da necessidade do voto impresso, porque ele acha que tem fraude nas eleições e que as coisas não funcionam com o voto nas urnas eletrônicas, né? Agora, doutor Igor, vamos ver como que nós estamos de contato com o doutor Igor, né? Mas eu já faço a pergunta. Doutor Igor, é possível fazer auditagem? O que o senhor acha das urnas eletrônicas? O senhor que foi auditor, que foi realmente aí o procurador que cuidou das eleições em Roraima em 2014, então nós gostaríamos que o senhor fizesse um esclarecimento da situação, o senhor que trabalhou junto às urnas e, logicamente, como autoridade para poder fazer, inclusive, a auditagem, né? Eu gostaria que o senhor nos explicasse toda a situação. Sobre seu comentário inicial, o povo de Roraima, eles pronunciam Roraima. Claro, as duas formas são corretas, mas existe até um certo desconforto. Aqui no Sudeste, né, se fala mais Roraima, né, mas o povo Macuxi, como eles se identificam, usando a referência à etnia indígena mais comum ali na região, então é o apelido que se dá também aos roraimenses, de forma geral, eles falam Roraima. E eu fui procurador regional eleitoral na eleição 2014, que foi uma eleição, todos recordam, de bastante embate já, que vivenciamos até hoje no nosso país, essa disputa, essa polaridade que existe naquela época, isso já se fazia presente, e pude, não só com o conhecimento jurídico, né, que possuo, já que sou da área, ver na prática como funciona a auditagem do nosso sistema. Claro que é um sistema que pode evoluir, pode surgir novas garantias de segurança, mas ele é auditável, por isso que julguei importante a minha participação para esclarecer alguns pontos. Tá? O primeiro ponto fundamental, Madalena, e demais da mesa, é que o princípio do sigilo do voto, ele é um princípio sagrado na eleição. Nenhum instrumento que comprometa identificar Igor, né, na condição de eleitor, votou no candidato A ou B, qualquer instrumento que permita isso, claramente será declarado inconstitucional. Então, eventuais modificações, elas sempre terão que ser refletidas de modo que se garanta o sigilo do voto. Então, vamos colocar assim, essa auditagem, por assim dizer, para verificar posteriormente que aquele eleitor se votou no A ou no B, isso no nosso sistema seria inviável, porque isso, claro, violaria o sigilo do voto. Então, como é que se faz a auditagem? Qualquer proposta que se tenha, como eu disse, tem que ter como princípio essa questão da segurança do sigilo, como se faz hoje. E qualquer modificação tem que ter também essa visão, tá? Primeiro ponto, como acho que foi o Ernesto comentou, né, as nossas urnas, elas não são conectadas à internet, elas ficam offline, elas não têm qualquer tipo de conexão à internet. E no momento, antes do início da votação, se tira o que chama o relatório da zerésima, que é um relatório, se imprime, inclusive, tá, esse relatório, que se identifica o mesário, o chefe ali da sessão, digita o código e verifica se existe registro de algum voto, quem são os candidatos previstos naquela urna, que horas vai começar a votação. Então ele tem que tirar isso que é o código, quantos votos estão registrados, e claro, tem que estar zero, né, porque está começando naquele momento. Se tiver já algum voto registrado, é problema e a urna tem que ser descartada. Tudo isso é feito, claro, com os servidores da Justiça Eleitoral, né, com a população, aquelas pessoas que são selecionadas para participar
da eleição, muitos aí dos nossos ouvintes certamente já tiveram essa função, foram mesários, enfim, então já vivenciaram isso, e também fiscais dos partidos. Os partidos colocam pessoas ali para estarem acompanhando nas sessões toda essa execução, além, é claro, do poder público, Ministério Público, Polícia Federal, que participa dessa atividade. Então, começou a eleição, e ao final da eleição, naquela mesma urna, aquela equipe que está conduzindo a votação vai tirar o que se chama boletim de urna, que também é impresso. Esse boletim de urna, ele não identifica quem votou em quem, porque isso seria, claro, quebrar o sigilo dos votos, mas identifica quantos votos foram recebidos naquela urna, determinado partido, X, recebeu 10 votos, Y recebeu 20 votos, candidato fulano de tal, recebeu tantos votos naquela urna. E essas informações imediatamente são colocadas no envelope, assinado por todos os servidores responsáveis, aqueles mesários, enfim, que participaram, que foram escolhidos e acompanharam, e também pelos fiscais que estão presentes, assinam, isso tem que ser lacrado e é enviado para a Justiça Eleitoral. Então, esse é um controle ali local, vamos colocar assim, né? E físico, né? É físico, inclusive. Quanto ao do sistema, como se garante hoje, a auditoria, a segurança do nosso sistema? Antes de se iniciar a votação, se reúne na Justiça Eleitoral e se faz um sorteio. Esse sorteio é acompanhado, como eu disse também, por representantes dos partidos, tá? Pelo Ministério Público, por representantes da Polícia Federal e, conduzido pela Justiça Eleitoral. Esse sorteio escolhe um número determinado de urnas que, ao invés de ir para o seu local de votação, para a sua respectiva sessão de votação, não. Essa urna, então, será retirada da sessão, vai ficar aqui na sede do TRE, no caso, lá, por exemplo, de Roraima, vai ficar aqui na sede do TRE, para a gente realizar uma auditagem automática sobre esse sistema. Como que vai ser essa auditagem? Então, é um sorteio aleatório, pode ser qualquer urna. Vamos pegar a urna X, todo mundo escolhe, essa aqui, então. Senta todo mundo no auditório, registra, tira lá do sistema a zerésima, como eu disse, que é a comprovação que não tem nenhum voto registrado dentro daquela urna. E aí a gente vai sortear uma simulação de votação, entre várias. Sorteia, se escolhe uma simulação qualquer de votação, com os candidatos reais, mas é uma simulação, então é uma sequência hipotética de votos. E aí, aquelas pessoas que estão naquele auditório, ou seja, os representantes do partido A, do partido de direita, do partido de esquerda, do partido de centro-esquerda, enfim, e os representantes dos órgãos públicos são selecionados. Eles vão ler o nome de quem está na ordem de votação, daquela simulação de votação, vai fazer o registro, tal, confirma, todo mundo está acompanhando, anotando, aparece inclusive no telão, porque essa urna é conectada no telão, para todo mundo estar acompanhando a imagem que está aparecendo na tela daquela urna, e vão simulando a votação, como se fosse uma urna em funcionamento. Ao final do dia, também tiramos o boletim da urna, para identificar se bateu, né? Naquela simulação de votação, o resultado tinha que ser tal. Se verifica, bateu. E coloca no sistema e vê se o resultado é o mesmo que o sistema fornece, é o mesmo da simulação. E tudo isso é acompanhado pelos órgãos públicos, mas também pelos partidos políticos. Então, toda essa auditagem já é realizada no nosso país. É claro que, como qualquer sistema, ele é possível existirem fraudes. Claro que qualquer sistema ele é factível, né, de falhas.
mas isso assegura em demasia o nosso sistema de votação. E eventuais falhas, como se identifica e como se evolui? Como repito, não está na internet, tudo isso é offline. Se identifica e se evolui através do que a gente chama de controle externo. Anualmente, o TSE ele abre à comunidade científica a possibilidade de tentativas de fraude. Aí é onde entra, por exemplo, a figura do professor Diogo Aranha da Unicamp, que é um defensor, inclusive, desse assunto, do voto impresso, né, dessa figura mesclada, que participa dessas atividades. Essa atividade que é promovida pelo TSE, ela é promovida, inclusive, de forma ampla, porque a pessoa está com acesso à internet, está fisicamente com a urna para tentar fazer as suas táticas de invasão do aparelho, enfim, ou seja, é um quadro até que é bem diferente do mundo real, é bem diferente do momento da votação, onde o eventual fraudador teria bastante dificuldade de ter acesso físico, por exemplo, à urna, sendo que tem fiscais de partido, os mesários, que não são servidores da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, e os servidores da Justiça Eleitoral, que são, enfim, se presume a sua boa-fé e que não tem tipo de interesse político, né? Eles são servidores ali, exercendo seu papel. Então, nesse quadro, onde a pessoa pega a urna, tem acesso físico com a urna, pode conectar o cabo que ele quiser na urna, nesse quadro, eventualmente, se consegue invadir, modificar a programação, quando se identifica isso, o TSE, ele, a partir do seu quadro técnico, evolui, coloca um sistema de proteção, etc. Mas é importante deixar claro isso à população, que a urna, ela não tem contato com a internet, eventual acesso físico à urna para poder modificar os códigos, etc. É extremamente difícil, porque tem Polícia Federal lá na sessão, tem fiscais de partido, tem os mesários, tem os servidores da Justiça Eleitoral. Então, tudo isso é importante para trazer a noção que, sim, o nosso sistema eleitoral, ele possui auditagem. E mais importante até que isso, é porque nós vivemos hoje uma crise orçamentária no país. E uma crise orçamentária extremamente sensível. Existe a emenda constitucional 95 que estabelece teto de gastos. Nós estamos em plena pandemia e a gente fala, às vezes, do auxílio emergencial, e para prorrogar é uma dificuldade. Um gasto que se propõe, né, que 2018 foi referenciado aí, que houve uma aprovação pelo Congresso, que foi decretada inconstitucional pelo Supremo, a unanimidade, em virtude dessa questão do sigilo, porque aquela proposta ela violava o sigilo, ia poder identificar quem votou em quem, isso daí seria um retrocesso e viola esse princípio básico que eu disse ao início. Ela também não trazia esse aspecto orçamentário, a previsão de onde viria eventual recurso nesse sentido. Então, sendo bem realista, se amanhã, né, o nosso Poder Legislativo se intentar ou desejar criar alguma figura que tenha algum tipo de controle, que haja impressão de algum comprovante, tudo isso vai ter que ser pensado refletindo dois aspectos: a garantia do sigilo do voto, tá? Porque naquela lá de 2018, porque não teria como, e porque o do Supremo até declarou a sua inconstitucionalidade, porque naquela época essa impressão ela seria entregue para alguém. Então, a partir do momento que você entrega seu voto para alguém, já está violando o seu sigilo e fragiliza demais o sistema, porque qualquer sistema, a maior falha, a maior dificuldade sempre vai estar no fator humano, né, por eventuais inclusões de fraude. Então, tanto é que a proposta que vem se criando agora, ou se pensando, seria na utilização de sistemas onde não teria
esse fator humano, né, onde a eventual impressão não passasse por mão de ninguém. Mas, então, esse fator aí tem que ser refletido, da questão da garantia do sigilo e o aspecto orçamentário. E sendo muito sincero, nós estamos em julho, 15 de julho de 2021, tá? Pouco mais aí de um ano das nossas próximas eleições gerais. E o Congresso, nesse exato momento, discute o nosso orçamento para o ano que vem. Sendo muito sincero, qualquer inovação legislativa dificilmente vai ter previsão de como executar essa mudança que se pretende. Então, essas são duas dificuldades que eu coloco, sem entrar no mérito, até porque isso pertence ao parlamento decidir como tipo de legislação vai aprovar, mas esses dois requisitos, eles têm que ser refletidos, o sigilo do voto e o aspecto orçamentário, de onde virá o valor para implementar qualquer medida legislativa. Mas o que é fundamental, e é por isso que eu pedi a participação e gostaria de contribuir com todos vocês, é compreender que o nosso sistema é seguro, nosso sistema eleitoral é seguro e a nossa democracia é sólida. Qualquer discurso que fragilize isso é retrocesso. É isso, Madalena. Olha, doutor Igor, agora tem até um cidadão aqui, o Alexandre Belardi. Alexandre, obrigado pela sua audiência e tal, mas ele diz assim, Madalena macaco velho. Vocês acham que o Madalena iria convidar o doutor Igor se a sua opinião fosse contrária à dele? O Alexandre, eu só quero esclarecê-lo que eu nem sequer conhecia o doutor Igor e nem sabia que em Araraquara havia um procurador da República, que é o doutor Igor Miranda. Nem sabia que existia um procurador em Araraquara e o doutor Igor fosse o procurador. Aliás, quem entrou em contato com a gente foi o próprio doutor Igor. Ele assistiu o programa de televisão ontem à noite e disse, olha, eu estou vendo aqui na TV, vocês debateram pela manhã um assunto tal, se fosse possível esclarecer, eu que fui procurador regional eleitoral em Roraima, nas eleições de 2014, eu gostaria de esclarecer para não ficar nenhuma dúvida. Tá certo, Alexandre? Então, aqui não tem direcionamento nenhum, tá certo? De convidar pessoas que tenham a nossa opinião. Vocês sim é que deturpam a situação quando vocês desejam deturpar. Como ontem, por exemplo, algumas pessoas que participaram, escreveram aqui, disseram, mas os hackers de Araraquara, viu só o que eles fizeram? Você não acha que é possível surgir pessoas até mais capacitadas que os hackers de Araraquara e penetrar nas urnas eletrônicas? Então está provado aí por aí mais ver que as urnas não estão conectadas na internet. Então não existe a possibilidade do hackeamento. Agora, como o doutor Igor disse, precisaríamos ter, dentro da justiça eleitoral, todos aqueles que mexem com as urnas, verdadeiros bandos, né? Verdadeira quadrilha, e todas elas com o mesmo pensamento. Todas elas de esquerda, ou de centro, ou de extrema direita, para poder, logicamente, fraudar uma urna eletrônica. Quer dizer, todo mundo tem que concordar. E você sabe que, para gerenciar uma urna, tem diversas pessoas. Tem um que é de esquerda, tem outro que é de direita, tem outro que é de centro, tem os fiscais. Então, quer dizer, é alguma coisa que realmente parece que nos coloca, pelo menos na minha opinião, a situação para colocar em dúvida as próximas eleições, só para conturbar o ambiente. E como eu disse ontem, o presidente corre um grande risco de estabelecer no país uma situação de convulsão social. Porque se ele ganhar as eleições, podem surgir aqueles que dizem, não, a eleição foi fraudada. Porque o próprio Bolsonaro disse que seria fraudado. Então, o pessoal dele fraudou a eleição e ele vai viver num país completamente convulsionado. E se ele perder a eleição, mesma coisa. Quer dizer, um presidente da República, ele não pode criar uma situação como essa. Tá certo? De colocar o país em risco para uma convulsão. Está aí, né? Um procurador dizendo, explicando tecnicamente tudo o que acontece. Agora, Chico, parece que da mesa ontem você era o único favorável de que realmente esse voto impresso tal é mais do que necessário. Alguma dúvida, por favor, converse, doutor Igor. Pois não, Chico? Era ontem e continuo sendo hoje favorável ao voto impresso, a maquininha, essa impressora acoplada à urna eletrônica,
sem permitir a possibilidade do contato manual da cédula impressa. Doutor Igor, eu aproveito para perguntar para o senhor o seguinte, são duas perguntas rápidas. Primeiro, todas as urnas que saem do TRE, o senhor já deu uma explicação técnica ampla, mas todas as urnas que saem do TRE, elas são auditadas ou essa auditagem é feita por amostragem? E a outra pergunta, o senhor citou o Diego Aranha, professor da Unicamp, e em 2012 ele participou, né, dessa tentativa de invasão ao sistema das urnas eletrônicas. E segundo o professor da Unicamp, que não tem nenhuma ligação com o governo, é um pensamento dele, ele acha que é importante ter essa impressão dos votos para dar mais transparência, ele encontrou vulnerabilidades. O senhor entende que ele está correto? Porque eu não sou técnico. Eu sou um jornalista que observo as opiniões e tenho a minha análise. Não sei se o senhor é técnico também nessa parte de auditagem. Então, todas as urnas são auditadas quando saem do TRE? E o que você acha da possibilidade de vulnerabilidade, como disse o professor da Unicamp? Boa, Chico, excelentes perguntas. Tá, eu vou então com a primeira. Todas as urnas são auditáveis. Sim, todas as urnas elas são auditáveis. Como? Daquela forma que eu mencionei, que já prevê na nossa Constituição e já é feita, que é a questão da zerésima, que se chama, né, se convencionou esse número, que é basicamente, que é impresso, tá? Que é esse relatório inicial que identifica os candidatos, quantos votos cada um recebeu, e como é no início da votação tem que dar zero, né? Não pode ter nenhum tipo de voto anteriormente lançado. E ao final, com o relatório do boletim de urna, Chico. Então, com o boletim da votação, determinada sessão, e isso inclusive é divulgado na internet. Então, na sessão X, né, o candidato recebeu tantos votos. Se tiver algum indício de fraude, ele vai saber. Pô, ali eu tinha... E às vezes a gente aqui, eu ia até mostrar um livro, eu acabei esquecendo de separar, Chico. Existe um livro do juiz Marlon Reis, é um juiz até que foi o autor intelectual da Lei da Ficha Limpa. Esse livro é muito interessante, que ele traz várias... Enfim, é interessante, mas também é perigoso. Ele traz várias técnicas antigas de fraude do nosso sistema eleitoral. É um sistema eleitoral que conheceu muitas fraudes, especialmente no período do voto impresso, né, do voto manual. Então, essa questão da identificação do boletim de urna, ele já identifica isso. Qualquer indício de fraude, sim, é possível se auditar aquela urna ou impugnar, isso já acontece, tá? Quanto à questão inclusive também, vocês se recordarem, vão lembrar que se acontecer um erro durante a votação com a urna, ela pode ser substituída. Tem que trazer uma nova, fazer uma nova zerésima, fazer um novo registro. Se recordarem, vão lembrar até que de vez em quando divulga na imprensa, né? Aconteceu um erro, a urna teve algum problema, travou, qualquer situação de ordem técnica se substitui. Então, tudo isso acontece. Quanto ao trabalho do professor Diego Aranha, que eu conheço, como eu sou, mencionou que é jornalista, eu sou da área do direito. Então, é claro que o meu conhecimento é da área do direito, mas a gente utiliza dos subsídios do corpo técnico, o próprio Ministério Público também tem um corpo técnico científico, e a partir, mas a gente lê o conteúdo produzido por esse corpo técnico, e a partir disso a gente consegue dar a nossa manifestação jurídica no assunto. O professor, ele tem o posicionamento dele, que é legítimo, mas reforçando o quadro das fragilidades onde ele encontrou, é o que a gente chama de um ensaio, né? É uma situação onde ele está com a urna, onde ele faz manipulações de ordem física na urna, tá? Onde ele emite sinal para a urna, estando próximo da urna, tá? E mesmo essas fraudes, essas modificações no sistema que ele conseguiu, naquela época, demonstrar, e inclusive aquilo que ele demonstrou, os técnicos do TSE vão desenvolvendo contra sistemas de inteligência contra a identificação disso, a possibilidade desse tipo de fraude. E mesmo isso é identificável, tá? E isso sim, se teve suspeita,
de fraude na urna aqui em Araraquara, na seção X, no bairro tal. Qualquer partido, qualquer candidato que se sentir fraudado ou prejudicado pode entrar na justiça e isso sim é realizado, tá? E isso pode acontecer e nunca, eu vou repetir, nunca se demonstrou fragilidade no nosso sistema eleitoral, nesse sentido. Aí, às vezes, os defensores, como sabem que desse modo polarizado, dizer assim, ó, vai ser lá na urna o problema, é um argumento muito frágil, tudo que eu já estabeleci aqui, já esclareci aqui, vão para o inverso. Não, então, eventual fraude vai estar onde? Na cúpula, no sistema da Justiça Eleitoral, do TSE, que é o sistema que recebe todas aquelas informações. Tá? Primeiro, eu acho que foi não lembro quem foi, acho que foi o Ernesto, não lembro, que mencionou que se estou falando em tese, existisse uma fraude dentro do sistema do TSE que recebe a votação e define ali a votação. Imprimir voto não iria modificar isso. Apenas se fosse para confrontar o voto do sistema com a contagem de urna eletrônica, de cada urna. Mas isso já acontece. Já acontece como? Primeiro, em nenhum teste no sistema do TSE se identificou fraude, nem possibilidade de fraude. Em nenhum teste, seja do professor da Unicamp, em nenhum, no sentido que o sistema do TSE tem algum código que a pessoa está entrando voto para Beltrano e está indo para fulano. Isso, nenhum técnico demonstrou isso. Existe um código que altera. Na hora que entra a informação correta, sai uma informação falsa. Tá? Então, é muito importante. Isso não existe. O próprio professor Aranha, quando ele traz, são possibilidades de fraude na urna. Na urna. Tá? Agora, essas eventuais possibilidades de fraude na urna, como eu disse, já existe todo um sistema que dificulta isso. Ela não está na internet. Uma pessoa chegar próximo à urna e fraudar a urna, ali com algum dispositivo, alguma coisa, tem inúmeras pessoas, seja da Justiça Federal e de partidos políticos acompanhando a votação, e tem esses sistemas de zerésima, boletim de votação daquela urna, bem como, é claro, os próprios partidos políticos que fazem ali as suas anotações, vão acompanhando, né? E, ao final, se tiver algo muito diverso, iriam entrar, e entram, eventualmente, na Justiça Eleitoral. E isso também nunca aconteceu, esse tipo de problema. Então, o que se tem é mais, assim, a fofoca, a impressão. Então, é claro, o trabalho do professor Aranha é respeitável, respeito, mas deixando claro, em momento algum, não existe uma linha científica em trabalho de ninguém dizendo que o sistema do TSE é fraudulento, no sentido que ele recebe a informação da urna dizendo que o voto era para ser em A e ele transforma A para B. Isso não existe. Chico, tem alguma coisa aí no roteirinho, tanto você como o Fernando, o Luiz, para a gente continuar com, se tiver alguma pergunta, né? Porque o doutor Igor já deixou mais ou menos bem claro, né, que é quase que impossível você realmente fraudar uma eleição nacional, né? Vamos circular a mesa, Madá. Eu já fiz minha pergunta. Rapidinho. Doutor Igor, obrigado pelas informações. A gente percebe que o principal argumento sobre a segurança da urna é o air gap, ou seja, computadores que estejam desconectados da rede. E a gente sabe que o método preferido dos hackers para contornar esse tipo de coisa é fazer um ataque via supply chain, ou seja, ir até os fornecedores e tentar implantar código malicioso no firmware, ou seja, na programação básica da urna. Que tipo de cuidado o TSE tem durante a fabricação da urna? Que tipo de monitoramento existe antes que a urna chegue fisicamente pela primeira vez na mão do TSE, se é que há esse monitoramento dos fornecedores do equipamento e da fabricação? Perfeito, excelente pergunta. Primeiro, esses equipamentos, eles são acompanhados por servidores de técnicos, tá? Da área de informática, de conhecimento de computação, do TSE.
Primeiro ponto. O segundo ponto, que é aquela auditagem simulada, eu fiz menção que acontece todo ano, toda eleição tem isso, que é a escolha aleatória, tá? Então, é uma escolha de sorteio acompanhado pelos partidos. Por exemplo, na eleição que eu participei, inclusive, o presidente do TSE, que era um desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima, né? Na sua justiça eleitoral tem essa característica, né? Ela não é fixa, né? Não é um componente fixo, eles são pessoas de outros órgãos, né? Que atuam. Ele até permitiu que os representantes de partidos que escolhessem via sorteio, pegava ali número de várias urnas, escolhe a urna. E aí escolheu a urna X. Se tiver qualquer tipo de programa malicioso, qualquer tipo de código, tá, dentro da memória da urna, isso não tem como ser previsto. Qual a urna será escolhida? Como ela vai se comportar numa situação simulada? Entendeu? Não teria como selecionar. Porque a escolha para aquela auditagem, ela é por sorte, ela é por sorteio. Então pode ser escolhida qualquer urna. Escolheu a urna X. Se aquela urna X viesse e ela apresentasse qualquer tipo de deficiência de informação, né, justamente nesse sentido, como eu disse também, se sorteia uma lista de votação também aleatória, pode ser qualquer uma. E aí vão digitando o voto simulado, é claro, né, porque a gente está ali numa situação, aquilo é uma forma de auditagem, sendo filmado, todo mundo acompanhando, anotando para depois não ficar só o que a Justiça Eleitoral ali do momento está dizendo, mas está todo mundo acompanhando, e ao final do dia, aquela votação simulada tem que dar o resultado que está previsto naquele papel que foi sorteado. Se tiver qualquer tipo de código malicioso, isso seria denunciado no momento. Na hora que terminasse o resultado, imprimir o resultado, não está batendo com o que a gente digitou. Então, existe esse controle. Doutor Igor, as urnas eletrônicas no Brasil estão completando 25 anos. E eu sou bastante prático, gosto de partir para a parte numérica. Eu acho que 25 anos contam uma história da robustez do sistema, a partir do momento que você não tem nenhuma denúncia de fraude comprovada e que haja qualquer tipo de informação que desabone a utilização desse sistema eleitoral no Brasil. Eu já deixei meu ponto de vista aqui claro muitas vezes, e eu acho que hoje em dia, infelizmente, aqueles que levantam a bandeira não têm a intenção clara de fazer com que haja uma legitimidade da votação. Muitas vezes estão trabalhando para que haja uma instabilidade no sistema. Mas vamos lá, vamos partir para a parte prática. Em 2002, o TSE fez uma experiência, se não me engano, em 150 municípios com a utilização do voto impresso. E o que aconteceu naquela época, que inclusive motivou aí toda uma discussão, é que tivemos uma situação extremamente complicada. Filas foram registradas, um aumento muito grande de votos brancos e nulos, o que mostrou que esse tipo de atuação não resolveu em nada. Muito pelo contrário, acabou trazendo um prejuízo muito grande ao sistema. O senhor acompanhou esse processo em 2002 que foi realizado? Não acompanhei, mas li sobre, tá? De fato foram esses os diagnósticos, né, da época, mas não acompanhei. Na época não exercia essa função. Mas sendo prático, excelente você ter feito menção à praticidade. Hoje, a estimativa de custo dessa proposta é de, no mínimo, 2,5 bilhões de reais. A gente colocar na mesa o que a gente está discutindo. É tirar do orçamento 2,5 bilhões de reais para fazer algo que é necessário ser feito. Nosso sistema, de fato, é inseguro. Todos os elementos de prova jurídicos, científicos e práticos indicam o inverso. Ele não é inseguro, ao contrário, ele é seguro. Tá? Nós vamos criar, se for essa, de fato, a decisão do Poder Legislativo, a criação de um custo de 2,5 bilhões de reais para algo que, na prática, me parece que não é necessário. Nosso sistema já é seguro. É uma decisão política que tem que ser tomada.
E ainda no sentido prático, tá, também, sem entrar em conotação política, até porque, claro, até pela função pública que eu exerço, me é até vedado fazer manifestações de ordem política ou ter esse tipo de atuação, tá? Então, o que eu vou dizer agora não tem uma conotação política, partidária, por assim dizer. Existe um livro chamado Como as Democracias Morrem. Esse livro, ele traz uma reflexão sobre o que acontece não só no nosso país, mas no mundo todo, de discursos que às vezes fragilizam o nosso próprio ordenamento democrático, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, um discurso que afirme que a nossa eleição é fraudulenta, ele tem que estar amparado em provas. Ele não pode ser um discurso em ilações, em sentimentos. Ele tem que ser amparado em provas, porque é assim que determina o ordenamento jurídico. E isso não existe. Luiz Antônio, alguma pergunta ao doutor Igor? Bom, vou ser bem breve no meu comentário, porque toda a explicação, né, dele já corroborou com a legitimidade do sistema e o quão golpista é esse tipo de questionamento, né? Mas a gente tem que observar quais são os argumentos apresentados por quem defende esse voto impresso, né, doutor? Por exemplo, o termo ele já é bastante interessante, né? Voto impresso auditável. Parte do princípio de que o sistema eletrônico não é auditável, que o senhor já demonstrou e já explicou que ele é auditável em todas as frentes, né? Outra questão da programação. Olha, a cada 10 votos depositados para o candidato A na urna, 2 vão para o B, né? O senhor já explicou também, aproveitando até a pergunta do Ernesto, sobre a programação, que isso não é possível de ser feito porque a urna também é auditável. Agora, tem o último argumento usado no senso comum, que eu vou compartilhar com o senhor, né? Se o sistema eletrônico ele é tão eficiente e seguro, por que ele não é adotado, né, nos países da Europa? Por que ele não é adotado, principalmente, esse é o modelo usado, pela democracia americana, que é chamada de maior democracia do mundo? Por que o sistema eletrônico é só adotado no Brasil? Essa é a pergunta que nos fazem o tempo todo, o senhor ajudar a responder. Tá certo, obrigado. A gente no país, Nelson Rodrigues, né, que criou a expressão, a síndrome do vira-lata, né? Muitas vezes aquilo que é nosso, aquilo que, exceto o futebol, hoje em dia até o futebol a gente está virando um pouco essa síndrome do vira-lata, a gente até está valorizando um pouco mais aquilo que vem de fora, da Europa, né? Temos agora a Eurocopa, teve até mais audiência, mais que a nossa Copa América aqui. Mas, e isso também entra, infelizmente, nesses assuntos. Para fazer um paralelo, o SUS, né, estamos agora aqui brigando pelas vacinas, e vivo o SUS, né, graças a Deus já tomei minha primeira dose com a idade. Nós temos o SUS, né, milhares de pessoas têm acesso à saúde gratuita nesse país. O sistema americano é diverso, né? Boa parte da Europa também não adota esse tipo de sistema. Só por isso nós vamos abandonar o SUS? Tudo será privado? Então a gente tem que ter, às vezes as pessoas lançam argumentos, mas é só país X, país B que utiliza essa tecnologia, porque essa tecnologia foi criada no nosso país, tá? Foi desenvolvida pelo nosso TSE, por servidores da nossa justiça eleitoral. Então seria natural que de fato ela não fosse absorvida por sistemas diversos, que têm culturas diversas da nossa, e digo mais, e que não enfrentaram aquilo que foi até recentemente o nosso sistema eleitoral. Tá? Quem tem diversos livros, registros e ações judiciais que demonstram, e eu vivenciei um pouco disso também, na condição ali de procurador regional eleitoral, as fragilidades do nosso sistema eleitoral, a compra de voto, né, do abuso do poder econômico, o que ainda é um sistema que possui isso ainda, nessas suas fragilidades, mas que na época do voto físico, né, era extremamente frágil, existiam diversas fragilidades.
Então, a votação eletrônica no nosso país, ao contrário, ela importou em avanço. Eu não lembro acho que foi até você que mencionou, né? A gente não tem, claro, ter compromisso com o erro, mas é importante deixar claro, e aí, por isso até o Madalena disse, eu que o procurei, eu que me convidei, julguei que seria importante deixar muito claro isso, nosso sistema, ele é seguro. O que se tinha anteriormente é que era inseguro nesse país. Então, esse foi o desenvolvimento da nossa democracia. Tá? Um sistema que, sim, existiam diversas culturas de voto de cabresto, compra de votos, enfim. E evoluímos, introduzimos o voto eletrônico e ele, sim, trouxe segurança à nossa democracia. Podemos evoluir? Como o Chico até fez questão de mencionar, minha posição é legítimo, pode ter essa posição, é legítimo, mas que se tem essa posição tendo a consciência que o nosso sistema ele é seguro, ou se ele for, quem eventualmente alegar sua insegurança, que o demonstre, porque assim exige o ordenamento jurídico. E é muito perigoso são muito perigosas frases que fragilizam a nossa democracia. Por isso que, para mim, foi muito importante trazer isso. A gente não pode dizer, nosso sistema eleitoral tem sido fraudado há anos, especialmente por figuras que são eleitas por esse sistema há anos. Então, é sim um sistema seguro. E se ele não é utilizado em outros países, não é como o SUS também não é, porque cada país possui a sua cultura e o seu desenvolvimento. Olha, muito obrigado, viu, doutor Igor? Foi muito bom a gente saber que tem, né, um procurador da República atuando aqui em Araraquara. Eu, sinceramente, não tinha esse conhecimento, né? Então, muito obrigado, doutor Igor. Teria mais alguma coisa para a gente encerrar, né? Porque esse assunto, ele vem ganhando destaque em todo o Brasil, né? Você percebe que pessoas que parece que tem um esquema montado, né? E comandado, inclusive, pelo senhor o Carvalho, como é que é o Olavo de Carvalho, né? Que faz parte de um grupo que tenta realmente desqualificar qualquer país onde exista aí a liberdade e principalmente a democracia, né? Então, eu não consigo entender esse grupo que se formou querendo sempre colocar em dúvida modelos legítimos, modelos que certamente estão provando por A mais B a sua lisura. Enfim, me parece que são pessoas que estão aí para conturbar determinados ambientes. Então, por isso que essa participação do doutor Igor foi muito importante, né? Porque, sabe, está aí como uma pessoa que participou das eleições, é um procurador, então está com o conhecimento técnico de como funciona essa questão. Doutor Igor, muito obrigado. Teria mais alguma coisa para encerrar? Não, Madalena, é só fazer então um último comentário, só para não deixar sem resposta. Ninguém me fez essa pergunta. É como se faz a transmissão da urna para o TSE. Tá? Porque é pela internet? Não é pela internet, também é fisicamente, que é um momento, vamos colocar assim, de uma fragilidade, né? Como eu disse, houve toda essa segurança na urna, mas e aí no transporte? Alguém não poderia substituir a informação? Primeiro, como eu disse, tem na ponta o registro, como foram os votos. E todo o HD, onde vem essa informação, na verdade é um pendrive, ele entra dentro de um lacre, é assinado por aqueles mesmos mesários, e em um papel diverso vai um código, tem que ter aquele dispositivo. Esses dois documentos são transportados para a sede do TRE e são inseridos no sistema, mas antes da inserção, os códigos tem que verificar se está tudo devidamente lacrado, certificar que estava lacrado e atestar os códigos. Então, isso também assegura a transmissão, né, eventual fraude no meio do caminho. Enfim, só para não deixar esse ponto também sem resposta. Pode ser que certinho. Obrigado, doutor Igor, e assim... Mas a democracia é muito importante, viu, Madalena? E a gente não pode permitir que discursos que a fragilizem ganhem corpo na nossa nação. Por isso eu pedi a participação e agradeço pelo espaço. Muito obrigado. E nós que agradecemos o seu tempo, né,
realmente importante para a gente poder ficar elucidado e, logicamente, bem esclarecido a respeito de uma situação. Tá bom?